Então nós vamos nessa noite, Deus inclinou muito meu coração, e depois eu até percebi que nós ministramos muito sobre Efésios 5, falando sobre enchei-vos do Espírito Santo, e as implicações de ser cheios do Espírito Santo, que vai até o 6 ali do verso 9. Hoje nós vamos ler do verso 10 a seguir, nós vamos do verso 10 até o verso de número 20. Você pode permanecer assentado, como você está, mas preste atenção e vamos juntos nos alimentarmos dessa palavra ao nosso coração. Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler o verso 11 juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ótimo, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados, potestades e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete e a espada que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo conclui 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Graças te damos, Senhor, por essa noite, em que temos a liberdade de nos reunirmos na Tua casa, usarmos, ó Deus, microfone, instrumentos, e podermos celebrar o Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor, ao Deus da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o amado da nossa alma. Muito obrigado por essa oportunidade de comunhão, em que nos foi privada num tempo significativo da pandemia. Que bom podemos nos unirmos novamente para adorar o Senhor. E nesse momento em que nós, ó Deus, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, quero pedir que o Senhor venha, ó Deus, blindar a mente dos teus filhos, de cada um de nós. Todo e qualquer dardo do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, todo o espírito que possa trazer desatenção, ó Deus, possa tirar, ó Deus, o foco dos teus filhos da palavra do Senhor, nós repreendemos. E pedimos que o Senhor venha tomar a nossa mente, o nosso coração cativo, o nosso coração seja como solo fértil, e que essa semente poderosa venha, ó Deus, frutificar 30, 60, 100 vezes mais, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos usar essa palavra introdutória, a nossa imaginação. Quero convidar você para exercitar aí a sua imaginação. Se você pudesse pintar agora um quadro, imagine um quadro a ser pintado. Pastor, não sei pintar, não sei nem desenhar. Quem aqui não sabe, só sabe desenhar? Eu só sei desenhar aqueles bonequinhos assim, ó. Faz a bolinha com um pauzinho, aqui mais 5 pauzinhos. Quem tem essa habilidade igual a minha, assim, só fazer o básico do básico, né? Bom, mas imagine que você aí pinte como Leonardo da Vinci. E você precisa pintar um quadro agora, com uma figura, com uma imagem, que melhor retrate para você a vida cristã, a caminhada com Deus. Se você tivesse que pintar um quadro, uma imagem, escolher uma imagem, para pintar aí um quadro que represente para você a vida cristã, que imagem você pintaria? Que figura você desenharia? Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente que te traz a analogia da vida cristã? Pense aí. Pode falar com quem está do seu lado, fica à vontade. Ah, não pensei em nada, não, pensa em alguma coisa.
A vida cristã para você, qual o que vem na sua mente? Se você tivesse que pintar um quadro, que imagem você pintaria? Se você tiver com alguém aí que você sente liberdade, que você conhece, né, está à vontade para falar, fala com ele assim, na minha mente eu pintaria um quadro tal. Eu me fiz essa pergunta sem a influência do texto, e sinceramente me veio a imagem de uma, tipo assim, eu falei, acho que eu pintaria um homem com os braços abertos, uma pessoa, né, com o braço aberto, vendo uma paisagem, né, como uma linda paisagem, um pôr do sol, que comunica liberdade, serenidade. Essa foi assim, eu fiz essa pergunta para mim, e me veio a primeira figura à mente, algo como esse, né, essa serenidade, essa paz, essa liberdade, essa vida abundante. Quem é que teve uma imagem como essa, mesmo que outras características, mas semelhante a essa? Alguém? Teve só eu mesmo? Você também, né, Júlia? Graças a Deus. Aqui também a Isa. Mais alguém? Uma imagem mais ou menos. Eu vou te dar o microfone, não, só quero saber se alguém. Ali, o Douglas também. Qual outra imagem que vem na mente de vocês, gente? Vai aí. Me ajuda aí, me ajuda a pregar. A cruz, legal. O que mais? Guerra. Ver a palavra de Deus, a Bíblia. Quem é que apontou ali? Mais alguém? Falou? Sumiu, foi arrebatado. Bom, grande parte dos cristãos, eu acho que pintam realmente essa vida cristã, carregando aspectos diversos, né? No primeiro culto eu fiz essa pergunta, alguns falaram de aliança, outros falaram realmente de uma calmaria. Uma vez, um artista pintou a vida cristã como um desenho de um passarinho na ponta de um galho, de uma ponta de um galho que balançava no meio assim das cataratas do Niágara, ou seja, aquelas cataratas fortes de água, e o passarinho sereno, né? Como que mesmo diante de tantas turbulências, vamos assim dizer, a serenidade de um pássaro visualizando tudo aquilo ali. Essas imagens são erradas? Obviamente que não. Todas essas que foram citadas aqui são pertinentes. Só que a gente começa a perceber que nós precisamos ver a vida cristã além dos aspectos dessa serenidade, além dos aspectos dessa calmaria, dessa tranquilidade, porque se a gente mergulha em níveis de percepções um pouco mais profundos, se eu posso assim dizer, nós vamos começar a perceber que a vida cristã, ela não é, como diz certos autores, uma colônia de férias. A vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã, à luz da palavra de Deus, ela não é como se fosse, por exemplo, um piquenique de sábado à tarde. A vida cristã, ela se assemelha a uma arena de lutas diária. A igreja, ela não é, como às vezes muitas pessoas interpretam ser, a igreja não é um clube de entretenimento. A igreja, na verdade, é um verdadeiro exército. Um exército que está em guerra, tanto que o texto fala, revestir de toda a armadura. A igreja não pode ser vista apenas como um hospital que fica ali fazendo terapias. Ela trata os soldados feridos, mas são soldados que são levantados novamente, porque na verdade é um verdadeiro campo militar de batalha espiritual. E essa percepção da vida cristã, como a Thay mencionou aqui, como um campo de batalha, como uma arena de lutas, é tão presente essa realidade nas Escrituras, que um dos nomes dados a Deus é Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos. Esse nome aparece cerca de 247 vezes no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos. Imagina 247 vezes, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Nos mostrando que a vida cristã é um campo de batalha. Tem um texto que nós conhecemos muito, que carrega essa expressão de Jeová Sabaote, que é o Salmos 46, o verso 7, que diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí você olha no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta ao jovem Timóteo, ele diz assim, em 2 Timóteo 2,3, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado de Cristo. Ou seja, nós não precisamos nos voluntariarmos para acharmos que nós estamos envolvidos numa guerra. Quando eu e você temos um encontro com Cristo, nós já estamos sendo envolvidos nessa guerra.
E é importantíssimo nós entendermos sobre isso. Nós vamos falar justamente nessa noite sobre batalha espiritual, porque é urgente. Nós sabemos disso porque nós precisamos nos posicionar como guerreiros. A vida cristã não é brincadeira. O culto não é simplesmente um lugar para você vir aqui e sair daqui alegrinho. Por mais que tenha essas manifestações sobre as nossas emoções. Mas nós estamos num campo de batalha. A vida cristã, nós precisamos nos posicionar como guerreiros. É perigoso se você estiver numa guerra, andando de um lado para o outro, despreparado, o fogo, na linha de fogo acontecendo e você completamente desapercebido. Você não vai sobreviver nessa guerra. É um campo de batalha em que nós precisamos nos preparar. E eu tenho observado, sobretudo nesses dias, pela graça de Deus, e falando concernente àquilo que Deus tem feito no nosso meio, para a glória do nome dEle, que Deus está arregimentando um exército nesses últimos dias. Eu quero declarar que Deus está arregimentando um exército nessa casa. O Senhor está despertando a igreja, o Senhor está preparando a igreja, o Senhor está alinhando a igreja, está alinhando com o céu, porque nós estamos numa guerra, nos preparando para essa batalha. E aí quando você olha para esse texto, o texto que Paulo escreveu aos Efésios, você pode abrir esse texto aí novamente, para você ter essas percepções ainda mais aproximadas comigo. E você vai ver que Paulo, ele fala com muita clareza, de forma explícita, que nós cristãos estamos envolvidos numa batalha, e é uma intensa batalha. Olha expressões que ele coloca nesse texto como luta. A nossa luta. Ele coloca expressões como poder, revestido de poder. Ele coloca expressões como espada. Ele usa expressões como cilada. Ele usa expressões como dia mau, de ataque. Ele usa expressão sobre dominadores. Então, a batalha espiritual é uma realidade que nós não podemos ficar desapercebidos dela. Nós não podemos entrar na igreja e cantar de forma comum. Nós não podemos orar quando a gente está afim de orar. A gente não está brincando de ser crente. Nós precisamos entender, abrir os nossos olhos espirituais e entendermos que nós estamos inseridos numa guerra. E eu quero te dar alguns aspectos bíblicos de batalha espiritual. Aquilo que a Bíblia nos apresenta como essa realidade dessa batalha. Primeiro aspecto, você pode ver no texto aí, que a batalha espiritual, ela é real. Se você crê ou não, se você acha que tem ou não tem, não importa, é real. Diga comigo, a batalha espiritual é real. O verso de número 12 está aí. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, pessoas. Mas a nossa luta é contra o que, gente? Principados, potestades, dominadores de um mundo tenebroso. Então a batalha espiritual é real. É uma luta que nós enfrentamos contra Satanás, as suas hostes, os seus demônios, os seus principados, as suas potestades. Isso mesmo antes da criação do mundo já acontecia. Com a criação do mundo, no Éden, o diabo já estava atacando através da serpente, tentando detonar com os projetos de Deus. Você vai ver o tempo todo ações malignas tentando destruir. E essa luta, ela acontece diariamente nos ambientes, por exemplo, em que nós vivemos. Essa luta é uma realidade presente que ataca lares, tentando destruir casamentos, fazer filhos ficarem rebeldes. Entra para dentro de ambientes de trabalho, tenta atacar a igreja, nós vamos ver isso. A batalha espiritual é uma realidade. Francis Schaeffer, um teólogo muito renomado, conhecido, ele faz uma comparação do mundo em que nós vivemos, falando sobre batalha espiritual, como uma casa de 2 andares. O mundo que nós vivemos é como uma casa de 2 andares. O primeiro andar é esse andar onde nós estamos, que é o andar que nós vivemos, nos relacionamos, falamos, pensamos, trabalhamos, viajamos. Então esse é o primeiro andar desse mundo em que vivemos. É o primeiro andar em que nos se torna tangível às nossas mãos, se torna visível aos nossos olhos.
Mas ele diz que esse mundo existe também um segundo andar. E esse segundo andar é o andar que a Bíblia diz, inclusive no texto que nós lemos no verso de número 12, a parte C, nos fala, seria esse segundo andar as regiões celestes. E essas regiões celestes, que é esse segundo andar do mundo, são as regiões onde os anjos atuam como seres ministradores. Você vai ver Daniel orando no capítulo 10, e desde o primeiro dia da oração é enviada a sua resposta, mas acontece uma batalha espiritual só no 21º dia que ele recebe a resposta. Ou seja, esse mundo, essa região celeste tem uns anjos nos guardando, nos livrando, ministrando aqueles que hão de herdar a salvação. Nessa região celeste há também as ações malignas, há os demônios, as hostes, os principados, tentando matar, destruir, perverter, derrubar, aniquilar com a vida do homem. E o porquê que ele faz essa comparação? Por que ele traz essa percepção singela? Para nos mostrar que mesmo que você não veja o segundo andar, não significa que ele não exista. Por exemplo, aqui em cima tem um segundo andar onde tem pessoas aqui. Alguém está vendo quem está aqui em cima? Não. Mas existem várias pessoas aqui em cima agora. Ou seja, o segundo andar não é visível, mas isso significa que ele não é real? Não, ele é real. Existem pessoas ali. Eu não posso ver, mas ele tem influência. Ali está o pessoal da mídia hoje. Hoje não, né? Eles ficam aqui, o pessoal da mídia. Tem influência. Você acha que o rostinho está só aqui, o nosso rostinho está aqui, a palavra está só aqui? Não, está sendo expandida para o mundo. Então tem uma influência. Por mais que eu não veja, tem influência. Por mais que eu não veja, é real. Então, o mundo espiritual, a realidade espiritual tem esses dois níveis. O primeiro andar e o segundo andar. Então, é uma realidade que acontece. E a gente precisa entender sobre isso. Segundo aspecto, sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual, primeiro, ela é real. Segundo, ela é ferrenha. Diga comigo, a batalha espiritual é real. Diga comigo, a batalha espiritual é ferrenha. Olha o verso de número 11. O que está escrito no seu verso de número 11 aí? Revesti-vos de toda a armadura. Olha o verso de número 13. Portanto, tomai toda a armadura. Por que o texto nos manda a revestir de toda e não só pegar a espada? Por que manda colocar a armadura completa? Porque não é para amador. A batalha espiritual, ela é ferrenha. Eu preciso, não adianta eu ir só com a espada e desprotegido do peito, ou só com o escudo sem a arma de ataque. Eu preciso me revestir, e Paulo coloca os detalhes, de toda a armadura, porque essa batalha, ela é ardilosa. Essa batalha espiritual, ela é séria. Essa batalha espiritual, ela é perigosa. E por isso que eu lhe digo, nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar com o pecado. Às vezes as pessoas hoje brincam de pecado, dá nada não, depois eu peço perdão, meu irmão, é uma brecha, o pecado é como se fosse uma brecha, e você dá na sua vida, o diabo coloca as suas garras e arrasa com a sua história. Pode ser qualquer homem, qualquer mulher. Às vezes é um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Mas se abre uma brecha, o diabo detona a reputação. O diabo quer matar a sua história, quer parar o projeto de Deus na vida. A batalha, ela é ferrenha. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós precisamos nos posicionar. A realidade que o Brasil enfrenta não é uma realidade política, é uma realidade espiritual. É uma batalha espiritual. Talvez vocês viram vídeos passando aí na internet de tantas pessoas no dia da apuração das eleições fazendo obra de macumbaria, feitiçaria, satanistas reunidos. É uma batalha espiritual. Não tem a ver com simplesmente Lula ou Bolsonaro. Tem a ver com nós lutarmos como guerreiros pelos princípios da palavra de Deus. Nos posicionarmos como guerreiros para lutar pelos princípios do Evangelho. É uma batalha espiritual. Daqui a pouco a igreja vai tentando ser calada. Um culto não vai poder mais acontecer. Quantos lugares próximos de nós isso já acontece, gente?
Você acha que a perseguição religiosa é um negócio que acontecia só lá em Atos 6? Não. São milhões de cristãos que são perseguidos, que não podem ter uma Bíblia nas mãos. Pessoas como eu e você. Então nós precisamos, às vezes as pessoas têm a liberdade e não se posicionam. Não espere a perseguição acontecer para você se aprumar, se posicionar como um guerreiro de Deus. A batalha é ferrenha. Por isso que o texto diz, revestir de toda a armadura. Nós não podemos viver de forma leviana. Não podemos brincar com o pecado. Há 2 semanas atrás, aproximadamente, eu ministrei justamente sobre esse tema. Trate seriamente com o pecado. Porque o pecado é luto disfarçado de festa. O pecado propaga liberdade e paga com escravidão. O pecado dá como salário, como paga dele a morte. A gente tem que romper do pecado. A gente tem que fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir das tentações. Porque o diabo vem para matar, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. Existe uma batalha espiritual para tentar acabar com a sua família, para tentar detonar com as suas emoções, para tentar te afastar de Deus. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está te colocando aqui, não é por acaso, eu creio nisso. Você não veio nessa noite porque você tem o hábito de vir nessa casa. Eu quero declarar, você não está visitando por acaso. O Senhor está te levantando como um guerreiro. O Senhor está levantando um exército que se prepara nessa guerra. A batalha espiritual é real. A batalha espiritual é ferrenha. E essa batalha que nós enfrentamos, a caminhada cristã, ela é essencialmente espiritual. Ou seja, a luta que nós vimos no verso 12, não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Você lembra da batalha em que Eliseu estava com o servo dele, junto lá, com o servo dele, e viu o exército inimigo da Síria, e o servo de Eliseu apavorado, Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse menino. E aí ele começou a ver que estava cercando o povo de Deus, carros e cavalos de fogo. Espiritual, existe essa batalha espiritual, e existe um Deus que peleja por nós. Às vezes a gente está ali brigando com o marido, a mulher brigando com o marido, esse homem que não larga esse alcoolismo, que não sei o quê. Essa vitória, essa batalha você vai vencer nos joelhos, no poder do nome de Jesus. Às vezes você está ali gastando energia com um filho rebelde de forma insábia. Talvez um patrão que persegue. Entenda, nós vivemos uma realidade que mesmo que nós não vejamos, ela está interferindo no mundo que nós vivemos. Porque essa batalha é essencialmente espiritual. Espiritual. Às vezes eu fico pensando, às vezes a gente luta contra pessoas, a gente fica com ódio de pessoas, a gente fala mal de pessoas, a gente fere pessoas, a gente agride pessoas, mas as pessoas não são os nossos verdadeiros inimigos. Nós precisamos nos unir para declarar a guerra contra o nosso verdadeiro adversário. Gente, se você olhar como a realidade dessa batalha acontece, existem vários textos bíblicos que nos mostram o quanto que isso é uma realidade. Olha Mateus capítulo 13. Olha só Mateus capítulo 13, falando que o diabo, ele furta a palavra semeada no coração. Mateus capítulo 13, verso de número 19. Eu quero ler alguns rápidos textos aqui, só para a gente poder entender com a maior clareza possível dentro do tempo proposto. Essa realidade que acontece, que a gente muitas vezes não vê com os olhos naturais. Mateus 13, 19, sobre a parábola do semeador, diz assim, ó, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vem o maligno e arrebata. Já viu pessoas que participam de cultos, ouvem a palavra, a pessoa conhece o evangelho e não muda. O diabo está furtando a palavra dele. Você acha que o que eu estou fazendo aqui é uma palestra? Não, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento, para gerar cansaço, sono, dispersão, desatenção na sua mente. Aí você acha que isso é natural. Natural onde?
O texto nos mostra, o diabo tenta arrancar essa semente da sua mente, do seu coração. É uma ação do inimigo para que você não consiga você perceber, você ficar ligado. Gente, quando nós estamos aqui reunidos no momento do louvor, nós não estamos fazendo entretenimento, não. O louvor não é musiquinha para ficar um ambiente legal, para vir a pregação, não. O louvor é uma arma de guerra. A Bíblia nos fala que quando Josafá entrou numa batalha, um inimigo muito maior em força e número do que ele, o Senhor falou, você não vai colocar guerreiros na frente não, você vai colocar levitas na frente que vão tocando e louvando. E aí ele foi sobre essa obediência ao Senhor, cantando e louvando ao Senhor. Quando ele chegou lá, só com louvor, o Senhor desbaratou, o Senhor confundiu os inimigos, e eles conquistaram a batalha só no louvor e adoração, para nos ensinar que louvor não é musiquinha que a gente está cantando não, é arma de guerra. Foi com louvor que as muralhas intransponíveis de Jericó, que é mais ou menos a largura que tinha casas e carruagens, passavam por cima, com gritos de louvor, com trombeta, com celebração, essas muralhas foram abaladas e caíram as muralhas todas de uma cidade por terra, por meio do louvor. Paulo e Silas está cantando em um ambiente sombrio, mas quando eles cantam, a Bíblia diz que os grilhões, a terra estremece, os grilhões quebram e a libertação das cadeias acontecem. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. E por isso que às vezes muita gente está no momento do louvor, a pessoa nem sabe o que está falando. Se manda levantar a mão, ela levanta de qualquer coisa. Gente, mas você não entende. Quando você está cantando aqui, o diabo está sendo retirado da sua casa. Quando você está cantando com devoção, com adoração, os ardis do maligno contra a sua mente estão sendo dissipados. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, você foi chamado para ser um guerreiro de Deus nessa terra. Então começa a se posicionar. Todo momento que você for cantar, o que você está ouvindo no seu carro? O que você está ouvindo no seu carro? Entenda, comece a colocar músicas de adoração, comece a empunhar essas armas de guerra. Você está usando batalhas, você está usando armas erradas, por isso está perdendo as batalhas, mas o Senhor está colocando a armadura sobre as suas mãos. O Senhor está revestindo guerreiros aqui nessa noite com a armadura de Efésios 6, porque você foi colocado nessa batalha, onde quem vai à frente de você é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Você pode celebrar Ele, você pode dar um glória a Jesus, você pode aplaudir a Jesus, você pode exaltar Jesus. Espírito Santo de Deus. Gênesis 3. O diabo, através da serpente, coloca dúvida na cabeça de Eva. Você está ouvindo a palavra? Será que existe mesmo? Será que isso é verdade? Será que essa igreja é séria? Será que esse pastor é sério? Será? O diabo vai lançando dardos, isso é ação maligna. Ele entorpece a mente, ele gera insatisfação. O filho pródigo está dentro da casa do pai, comendo o melhor, com tudo melhor, com carinho, com amor, mas está insatisfeito na casa do pai. O diabo quer jogar ele lá no meio da lama, no meio dos porcos. Ação maligna. Tem gente dentro da casa do pai, e o diabo gerando satisfação, não está satisfeito, e começa a murmurar. O diabo está querendo te jogar na lama, no meio dos porcos. O mundo espiritual é uma realidade. Você vai ver esses textos, que a Bíblia diz que o maligno é quem joga o joio no meio do trigo. É ele quem gere na mente dos cristãos. Se você ler Mateus capítulo número 16, verso número 22 e 23... Mateus 16, 22 e 23 diz assim, ó, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse, Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Ele lança dardo, o maior campo de batalha aqui, ó, do inimigo, contra a nossa mente. Lança os teus dardos inflamados. Você joga aquela sementinha do nada a ver, e aquilo começa a inflamar e detonar com a nossa vida. Dardos inflamados do inimigo. Está aqui no próprio texto que nós lemos. Ele resiste às nossas orações. Daniel amado estava lá orando, e o diabo tentando resistir às suas orações. Ele fica cirandando ao redor de Pedro. A batalha espiritual é a realidade. E gente brincando de ser crente, achando que está carregando religião. Não tem nada a ver com religião, não. Existe uma batalha espiritual que tem realidades eternas, pesos eternos.
nós precisamos, como o texto diz, nos posicionarmos como os guerreiros do Senhor. Eu estava lendo o Augusto Nicodemos e o reverendo Hernandes falando sobre duas atitudes perigosas nessa batalha. Eu até falei na live dessa semana sobre essas duas atitudes. Nós precisamos nos atentar por causa dessas atitudes. Nessa batalha espiritual, duas atitudes perigosas. A primeira delas, subestimar o inimigo. Diga comigo, subestimar o inimigo. Sabe, vamos lá? Só quem sabe falar essa palavra quase em hebraico. Subestimar o inimigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e subestimar o inimigo. Ou seja, pessoas que brincam com coisas espirituais. O diabo existe, gente. O pastor Tiago já compartilhou esse testemunho. Padrasto, né, pastor? Pode falar aquele que você já... Acho que ele já viu o padrasto dele, quando na infância, dominado por espíritos malignos, comendo um copo de vidro. Pegando um copo de vidro, mas comendo assim na frente dele, mastigando. O diabo, a gente não pode subestimar a ação do inimigo. Você vai ver que na Bíblia fala que um homem não vivia no meio da sociedade, mas vivia no cemitério, comendo de restos mortais. Um homem normal, porque depois Jesus restaurou o juízo dele. Mas por dominações malignas, esse homem estava lá no meio dos restos mortais, gritando e se ferindo com pedras. A Bíblia diz de uma mulher em Lucas 17, que estava encurvada, tinha um espírito de enfermidade. O problema era físico, mas a origem era espiritual. Você vai ver que essa realidade a gente não pode subestimar. Ele lança dados na mente de Judas, que andou com Jesus 3 anos. Ele lançou dados, a Bíblia diz que ele tomou o coração de Judas. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa orar e vigiar em todo o tempo. A gente não pode baixar a guarda. A gente não pode ser crente só no domingo à noite. A gente precisa vigiar em todo o tempo. Meu irmão, pensa comigo. Se o diabo teve a audácia de enfrentar Jesus, depois que Jesus, Filho de Deus, jejuou 40 dias, 40 noites, sem comer nada. O diabo, depois do jejum, vai lá e enfrenta o próprio Filho de Deus. Aí você acha que nós vamos ter que viver de forma leviana? Vai viver de qualquer jeito. Nós não podemos subestimar as forças malignas ou do inimigo, achar que não existe. Achar que pecar não tem nada a ver, que viver a vida cristã de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, participar de qualquer jeito. Nós não podemos viver assim. Essa é uma atitude perigosa, subestimar o inimigo, achar que não tem nada a ver. Qual que é a outra atitude perigosa? É você superestimar o inimigo. Porque aí entra no outro extremo, e todo extremo é perigoso. O outro extremo é você achar que tudo é o diabo. Tem gente que tudo que acontece é a fúria. Né? É a fúria do diabo. Tudo que... O diabo está sempre vencendo, às vezes, na vida dessa pessoa. O que é superestimar o inimigo? É quando a pessoa fala mais do diabo do que de Deus. Ele dá mais ênfase no diabo do que de Deus. Deixa eu te falar. Mesmo que o diabo tenha a sua atuação perversa, maligna, ardilosa e perigosa, ele não é nada diante da grandeza e do poder do Jesus que nós servimos. Mesmo que ele está ao derredor rugindo como leão, ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Há poder no nome de Jesus, meu irmão. Basta uma palavra e os demônios se rendem à voz do Filho de Deus. O Jesus que nós servimos, sim, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é
o Senhor dos senhores. No nome dele, o diabo tem que se render. O nome dele tem poder. As enfermidades precisam sair, porque o nome dele está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é esse Jesus que peleja pela sua vida. É esse Jesus que é o Jesus dessa casa. É esse Jesus que venceu a morte. Com a sua morte, ao terceiro dia ressuscitou e vive está para todo sempre. O diabo está debaixo dos nossos pés, porque o nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Deixa eu te dar uma boa notícia: o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, que vai à frente das nossas pelejas, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. O nosso medo não é do nosso inimigo, é se nós estamos em Deus ou não. Porque se você estiver em Deus, descansa o seu coração. Praga alguma chegará à sua tenda, mal algum te alcançará. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. 1 Pedro nos diz que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. A nossa preocupação não deve ser com o diabo, se a presença dele, o poder dele, é se eu estou em Cristo. Se eu estou, por isso que o texto do apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: revesti-vos do poder do Senhor, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Esse é o segredo, meu irmão, é revesti-vos. Olha o verso de número 11, revesti-vos de toda a armadura, ou melhor dizendo, verso de número 10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. É no Senhor. Se você está em Deus, o diabo não pode tocar a sua casa. Se você está em Deus, o Senhor guarda os seus filhos. Se você está em Deus, o Senhor está pelejando pela sua vida. Você não está nem vendo, mas o Senhor está agindo em favor da sua história, em favor da sua família. Eu creio tanto nisso. Eu vou caminhando na presença de Deus, e aí eu não preciso preocupar. Eu vou como um guerreiro. Eu preciso estar revestido da armadura, porque quem está na minha frente é o Senhor dos Exércitos. É isso que basta, é o meu comandante. O que eu preciso é seguir as suas ordens, é andar em santidade, é andar como ele andou, é ser parecido com ele, é poder me render às suas ordens, é orar e vigiar em todo tempo. Aí você descansa o coração, meu irmão, porque o diabo jamais vai prevalecer na sua vida e na sua história. Oh Jesus, oh glória. O Senhor vai levantar um exército. O Senhor está levantando um exército. O Senhor está permitindo muita coisa acontecer na nossa nação para se despertar um exército. Se você estiver ainda dormindo esse sono espiritual, eu quero declarar nessa noite: todas as cadeias que entorpecem a sua mente vão ser quebradas nessa noite no nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai posicionar. Tem pessoas aqui que têm chamado para o ministério e não estão posicionados a esse chamado. Deus está falando comigo: filho, se posicione a esse chamado, porque você já sabe da promessa liberada. O que você precisa é se posicionar a esse chamado. Eu quero te levantar como um guerreiro nessa geração. O Senhor vai revestir vidas aqui da armadura de Efésios 6. O Senhor vai levantar exércitos de fato que vão orar e vigiar em todo o tempo. Essa batalha espiritual, nós não precisamos de nos revestir de coisas místicas da mente. O que o Senhor requer de nós é arrependimento. O que o Senhor requer de nós é santidade. Ele diz assim para Josué falar para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, a santidade, ela precede o sobrenatural de Deus. Se nós nos aliarmos, se nós buscarmos ao Senhor, você pode descansar o seu coração, porque o Senhor vai abrir os mares, porque o Senhor vai abater os inimigos, porque o Senhor vai pelejar por você. Oh meu irmão, o que nós precisamos é andar no centro da vontade dEle. O que nós precisamos é ser santo como Ele é santo. Ele diz, como o presbítero Alexandre citou aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender e buscar a face do Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra é sarada quando o povo está alinhado. Você vai ver que a terra, ela é sarada quando o povo está alinhado. É uma batalha espiritual, é uma realidade espiritual. E como você tem se posicionado nessa batalha? Como você tem se posicionado nessa batalha? Quem tem sido você nessa batalha? Eu finalizo.
Quer vencer uma batalha? Quem quer vencer essa batalha? Uma das coisas que as pessoas fazem nas guerras é estudar o inimigo. Até em jogos de competição normal fazem. Se o cara vai jogar lá na Copa, os jogadores vão analisar o outro time, sim ou não? Você analisa a tática do outro time. Na guerra da mesma forma, você analisa quais são as táticas, quantas pessoas tem, como que age, quais são as estratégias. E uma das estratégias que a gente precisa saber do inimigo das nossas almas é justamente uma estratégia que eu dou o nome dela de vulnerabilidade. O diabo não vai te atacar assim 24 horas por dia. Ele vai dando tréguas e ataca em momentos, sobretudo, estratégicos. O texto nos mostra aqui no verso de número 13, que tem aquele dia mau. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É quando o diabo pega a sua artilharia pesada para tentar nos detonar. E ele nos detona em momentos de alta fragilidade nossa. Quando ele encara Jesus, qual a primeira ação do diabo? Qual a primeira proposta do diabo para Jesus? Ele morrendo de fome. Transforme as pedras em pães. Davi, que era para estar na guerra, não estava. Coloca lá ele para poder, desapercebido, olhar para uma mulher. As áreas da nossa maior vulnerabilidade são as áreas em que ele vai jogar pesado para a gente poder cair. Por isso que a Bíblia nos ensina a fugir não é nem do mal. O mal já não é nem para você poder pensar em estar próximo dele. Aquilo que parece mal, eu preciso fugir. Resistir o diabo, ele vai fugir de você. Mas a carne a gente foge. O diabo eu resisto, a carne eu fujo. Quais são as suas áreas de maior vulnerabilidade, jovem? É pornografia? Trate de forma radical. O diabo vai pegar pesado nisso. É bebida? É um cigarro, é drogas, são vícios? É mentira? São amizades? Fuja disso. A gente precisa entender que o diabo faz isso. Ele ataca em momentos de maior vulnerabilidade. Aquele dia mau que as coisas não estão bem. As coisas convergem de forma terrível. Às vezes o carro bate, ou entra um ladrão em casa. É nesse dia que ele vai lá e ataca de forma terrível. Nos momentos, às vezes, em que nós estamos frágeis. Às vezes, quando a gente está cansado demais, a gente fica frágil para pecar, já viu? Não sei se você já percebeu isso. Você está cansado demais, você acaba cedendo muitas coisas. Ou em momentos de ápice de vitória, muitas pessoas baixam a guarda. O diabo vai lá e ataca. Então a gente precisa entender as estratégias do inimigo. Ele vai atacar em áreas da minha maior vulnerabilidade. Então, qual é a área que eu tenho maior vulnerabilidade? Eu preciso dessa área fugir. Eu não me expor. Eu preciso ser inteligente nessa batalha. Outra coisa que a gente aprende como estratégia do inimigo para a gente poder caminhar para o encerramento é uma estratégia que eu dou o nome aqui de insistência. Porque o texto diz aqui, depois, resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Tipo assim, ele ataca, mas ele não desiste de lutar. Não é porque eu venci uma batalha, que eu participei de uma conferência, que eu participei de um congresso, que eu participei de um acampamento, que eu vivi uma experiência com Deus, que eu posso baixar a guarda. Eu preciso estar antenado, porque ele vai ser insistente em tentar nos derrubar. Não fica achando que você é fortão demais, não. Forte é o Deus que nós servimos. A carne é fraca. Então nós precisamos fortalecer-nos no Espírito. Lucas 4,13 diz assim, da tentação de Jesus: o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Tipo assim, ele não parou a trégua dele não. Até momento oportuno ele volta atacando. O que nos faz, o que eu preciso entender com isso? O que a Bíblia nos fala: vigiando em todo o tempo e orando em todo o tempo. Então eu preciso o tempo todo vigiar as minhas palavras, vigiar meus pensamentos, vigiar o que eu estou lendo, fazer um check-up no meu coração, dos ambientes que eu estou. Isso é para quem quer vencer essa batalha que tem impacto espiritual, gente.
A estratégia que ele usa é da vulnerabilidade, de dar essas pressões no dia mau, e essa estratégia da insistência. Então, para eu poder vencer essa batalha, eu preciso conhecer essas estratégias. Segundo, eu preciso estar em Deus. Então, tem muita gente que deixa o Salmo 91 aberto lá. Já fui em várias casas que a pessoa deixa o Salmo 91 aberto. Bonito. Só não vale nada se você não estiver vivendo aquela realidade bíblica. É só mais um livro. A Bíblia, você pode ter 10 Bíblias, não vale nada se essa palavra não estiver sendo vivida na realidade do seu coração. O Salmo 91 está lá: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Você não vai ser atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas o verso 1 fala o quê? Aquele que habita, não é visita não, habita no esconderijo do Altíssimo. Quem está morando em Deus, quem está vivendo em Deus, quem está imerso em Deus, quem anda com Deus, quem é cheio de Deus, aí uma praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Então, por isso que por mais que a realidade da vida, batalha espiritual seja uma realidade, você precisa entender que a sua preocupação e a minha preocupação é o quê? Andar em Deus, cultivar comunhão com Deus, me alimentar de Deus, do pão da vida, ser cheio do Espírito Santo. Se eu vivo em Deus, acabou, meu irmão. Se eu vivo em Deus, o diabo não me toca. Quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. 1000 vai cair, 10.000, mas você não será atingido, porque você está revestido pelo poder daquele que é todo poderoso. É Ele que peleja as nossas guerras. É Ele que envia os anjos para poder guerrear as nossas guerras. A nossa preocupação tem que ser em mergulhar no Senhor, em buscar a presença dEle, em amar aquilo que Ele ama, em viver em santidade. E eu quero declarar, Jesus já está fazendo isso com vidas aqui, nessa casa, nesse ambiente. Um despertamento do Espírito está acontecendo dentro de corações. Ele está te levando no secreto, porque Ele está guardando a tua vida, Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando os céus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso poder não vem de dentro, o nosso poder vem do alto. Revesti-vos do poder do Senhor e revesti-vos da armadura. Capacete, não vai dar para detalhar. Capacete da salvação. A mente, sou filho de Deus, sou salvo em Cristo Jesus. O diabo está achando que quer me jogar na lona. Eu sei, eu tenho o capacete da salvação, eu sei qual que é a minha identidade em Cristo. A espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e o calçado da preparação do Evangelho da paz. Eu quero declarar em nome de Jesus, Jesus está te revestindo nessa noite. Jesus está te revestindo. Eu quero declarar capacete da salvação seja colocado sobre a sua mente. Eu quero declarar, o Senhor está te dando a espada do Espírito, porque você vai vencer o diabo como Jesus venceu, no poder da palavra. Você está querendo pegar os meus filhos, Satanás, você não vai pegar, porque os meus filhos são herança do Senhor. Você vai vencer na palavra. Os meus filhos são como flechas, eles não vão morrer atolados, eles vão mais longe do que eu fui. Nós vamos vencer na palavra. Você está tentando dominar minha família, mas crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você vai vencer os ardis do inimigo com a palavra, com o escudo da fé. Meu irmão, para apagar os dardos do inimigo, porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Quem quer ser levantado aqui como um guerreiro do Senhor? Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o que você vai fazer agora? O Senhor não te deu espírito de medo, o Senhor não te deu espírito de covardia. Deus chama trabalhadores para a sua obra. Deus levanta guerreiros que são corajosos, que mesmo que o medo bate a porta, Ele responde com a fé. Por isso nessa noite, se você, o Espírito de Deus está falando com você, filho, você precisa agora alinhar para essa batalha. Comece agora a dizer ao Senhor: Senhor,
Quais as áreas da minha vida que não estão alinhadas nessa batalha? Nós não podemos andar desapercebidos nessa linha de fogo. O Senhor está chamando você nessa noite. O Senhor está despertando você. Todos os ardis do inimigo contra a sua mente sejam quebrados nessa noite em nome de Jesus. Se você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, se você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, se você nessa noite deseja voltar para os caminhos do Senhor, eu quero convidar você ao som desse louvor, vir aqui à frente. A vir aqui à frente. Deus está despertando você. O louvor vai cantar uma canção, eu não vou ser insistente. Eu sei, essa batalha espiritual está acontecendo aqui agora. E Deus quer libertar e levantar vidas. Deus está chamando, e tem pessoas que o coração seu pode estar aí disparado agora, dizendo: será que eu vou? Há uma batalha espiritual acontecendo, e Deus está te chamando hoje. Filho, eu te chamo. Nós não sabemos do dia de amanhã, e não quero que você venha aqui na frente por medo do dia de amanhã. Eu quero que você venha aqui na frente por um chamado de Deus para a sua vida. Não quero que você venha aqui por medo de inferno, de diabo. Eu quero que você venha aqui à frente pelo privilégio de se lançar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que te ama, daquele que te escolheu, daquele que te chamou. Deus está posicionando vidas aqui nessa casa, e eu quero dizer que você vai ser posicionado para ser levantado como um guerreiro de Deus e que vai fazer a diferença. Tem pessoas que o Senhor vai trazer aqui na frente nessa noite. Já está trazendo, porque Ele quer te levantar como um guerreiro dEle. Muitas artimanhas do inimigo vão ser desfeitas através daquilo que Deus vai colocar na sua vida, do que Deus vai colocar na sua vida. Então você nessa noite que está ouvindo mais do que a minha voz, a voz de Deus no seu coração dizendo: filho, estou de braços abertos, chegou o tempo, chegou a hora, deixe o seu lugar e vem aqui para frente. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja, não importa a sua caminhada até aqui, o que importa é o que Deus está gerando no seu coração hoje. O Ministério de Louvor pode cantar, o que Deus está gerando no seu coração hoje. A igreja vai estar em oração, nós vamos estar em oração. Sabemos que a nossa batalha ela é espiritual. Quem mais? Pode vir, tem mais pessoas. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Espírito Santo de Deus. Aleluia.